Bom, Salésio, tem uma pergunta do telespectador aqui que diz o seguinte, ó. Quando a pessoa jurídica tributa o seu lucro pelo lucro presumido, diz essa pessoa, e a receita é apurada pelo regime de caixa, se a contabilidade apurar um lucro superior ao lucro presumido, este lucro ele pode ser distribuído aos sócios com a isenção de imposto de renda? Muito bem. O colega, né, o estudante, o profissional, sempre, quando receber uma pergunta desse tipo, e se ele tiver dúvida na resposta, ele tem que usar o bom senso. Bom senso é a base para ratificar os nossos atos. E todos os atos, né, do poder legislativo ou quem decide sobre determinados fatos, usa o bom senso. Veja só, a pergunta é, lucro presumido pelo regime caixa, ou seja, tributa de acordo com o recebimento. Se eu recebo, eu pago o tributo. Aspecto 2, contabilidade, lucro. A contabilidade, para apurar o lucro, ela não usa o regime caixa, ela usa o regime competência, porque o foco da contabilidade é o patrimônio, ou seja, os ativos e passivos, bens, direitos e obrigações, e de um outro lado, receitas e despesas. Ora, quando nós vendemos um bem e esse bem que se vende não é recebido, eu estou diante de um direito. A contabilidade registra o direito. E se esse bem foi entregue, a contabilidade registra o custo deste bem. Então, isso quer dizer que a contabilidade apura o resultado daquele fato, daquela ação. E no momento em que tu apurares o lucro, tu estás levando em consideração o custo deste bem que tu vendeu, mesmo que ele não tenha sido recebido. Perfeito. Então, veja, se eu estou tributando pelo lucro presumido e a técnica usada é regime caixa, eu só tributo se eu recebo. Se a contabilidade apura o lucro não pelo caixa, mas pela competência, eu estou usando o quê? Medidas diferentes para atribuir valores para o mesmo fato. Então, a resposta é não, não pode. Por que não pode? Porque o meu lucro é competência e a tributação é caixa. Então, neste caso, a Receita Federal não autoriza a distribuição do lucro, né, apurado na contabilidade com isenção do imposto de renda. Não sei se fui claro na coisa. Claro. Nós precisamos o quê? Sempre usar os mesmos critérios para então, bom senso. O bom senso. Aí está o bom senso. Exatamente. Os mesmos critérios. Se lá eu tributo pelo regime caixa, cá eu não posso usar o competência. Eu teria que usar também o caixa. Mas como a contabilidade não se presta para o regime caixa, porque regime caixa é um elemento da contabilidade, é o bolso, entre isso é recurso, então este resultado torna-se imprestável para distribuir ao sócio. E essa questão é bem presente entre os contadores e os contabilistas ou não? Olha, em primeiro lugar eu quero fazer uma retificação, Silvio, o termo contabilista, isso, tá? Porque contabilista não existe. Tá? Contabilista é contador, contabilidade, ou o profissional é contador ou ele é contabilidade. Contabilidade, certo. Tá? Contabilista significa contabilidade, contabilista, ou seja, são os profissionais que atuam na contabilidade. Perfeito. Muito bem. Então, dito isso, evidentemente que eu já nem sei mais a pergunta que você se essa questão toda aí, ela está bem clara entre os contadores, entre os técnicos de contabilidade, essa questão aí que tu colocaste. Eu acho que sim, é como eu digo, as perguntas e o dia a dia surgem diversos questionamentos aí, e no momento em que o profissional tem a base, os fundamentos, a teoria da contabilidade, ele ajusta as suas teorias de acordo com aquela pergunta que lhe é feita, entende? Então, evidentemente que o contador ele tem que analisar, verificar se é vantagem à pessoa jurídica tributar pelo regime caixa, porque dependendo da margem de lucro, da sua rentabilidade,
é preferível ele oferecer tributação por algo que ele ainda não recebeu, mas poder distribuir aquele resultado isento de imposto de renda do sócio, do que não tributar e não poder distribuir. Então, o contador ele tem que avaliar, o contador examina o fato, é por isso que existe o quê? O planejamento tributário, de que maneira eu vou tributar. E o contador orienta o seu cliente para tributar corretamente, mas com benefício, ou seja, com vantagens financeiras para adotar determinado regime. Perfeito. Esse procedimento, Salésio, ele se aplica a tanto a média, pequena ou grande empresa? Todas as empresas. Qualquer empresa. Qualquer tamanho de empresa. Porque o lucro presumido é adotado às pessoas jurídicas de até 48 milhões de faturamento. Perfeito. Então, 90%, 95% das empresas podem adotar o seu regime, o regime de tributação pelo lucro presumido. A tributação, o regime, o lucro real ou presumido ou arbitrado, ok? São opções que o contribuinte tem à sua disposição para verificar qual é a melhor forma de pagar menos tributos. Veja só, uma pessoa jurídica, de acordo com a sua atividade, tem um percentual máximo de tributação do imposto de renda. Um comércio de mercadorias, por exemplo. A tributação, o lucro máximo para efeito de tributação, 8% da receita. Ora, perfeito. Então ele sabe, 8% da receita é a minha tributação máxima. Se o lucro real for 5%, o contador tem que examinar, que eu não posso optar pelo lucro presumido, eu tenho que optar pelo lucro real, porque o lucro real quando eu digo lucro real, o lucro real, o lucro contábil, é inferior ao presumido. Presumido é o máximo, e o que efetivamente aconteceu é o contábil. Claro. Beleza, acho que ficou bem claro, para mim, pelo menos, ficou bem claro, acho que para o telespectador também. Esse é o nosso objetivo, e se não ficou claro, por favor, entre em contato conosco que nós vamos repetir quantas vezes for necessário para que você entenda. Tributo é uma forma do governo arrecadar com base nos resultados da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem diversas opções para oferecer essa tributação de forma correta. Perfeito. Aliás, eu agradeço muito as pessoas que estão mandando suas perguntas também, até porque os questionamentos aqui são importantes, né? Tem muita coisa que tu não aprende, às vezes, no dia a dia, tu não tem essa percepção. E muito menos quem está na faculdade, em cursos técnicos, tem esta possibilidade de ter o esclarecimento em sua casa, né? No programa, tá? E esse é o nosso objetivo. Perfeito. Salésio, um abraço. Um abraço. Nesse nosso espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, do Conversando sobre Contabilidade.